Olá, boa noite. Mais uma vez, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso curso de prática em recursos judiciais cíveis, né? A gente que está aqui até agora falando dessa parte introdutória, encerramos esse primeiro bloco e a parte mais cansativa, que era essa parte mais densa, mais teórica, a gente viu no primeiro bloco, que seria a teoria geral dos recursos, né? Espero que todos e todas tenham aproveitado esse primeiro momento. E agora a gente vai para uma parte mais prática, uma parte mais tranquila, os blocos serão menores e a gente vai poder falar um pouco mais da prática em recursos cíveis. Se você quiser se nortear, primeiro de tudo, você vai ter em mente aí o artigo 994, que vai dizer quais são qual é o rol, né, de recursos. Então nós vamos iniciar esse bloco agora, nós vamos tratar sobre recurso de apelação. Recurso de apelação, nosso primeiro recurso do dia de hoje, tá bom? Então, iniciando aqui a parte de recurso de apelação, primeiro de tudo, quando a gente volta lá no artigo 994, que fala são cabíveis, aí lá o rol de recursos, né, que é possível nós manejarmos perante o Poder Judiciário, né, devolvendo a matéria para uma nova apreciação. E o primeiro recurso, logo, é o recurso de apelação. Esse é o nosso primeiro recurso, o primeiro recurso disponível para que a gente possa manejá-lo. E o artigo 1009, ele vem dizer, da sentença cabe apelação. Lembrando do que nós falamos no bloco anterior, a forma como o juiz se manifesta nos autos, né, é através dos despachos, decisões interlocutórias e sentenças, né? Então, é a forma pela qual o juiz ele se manifesta dentro do processo. É através desses três atos processuais: despacho, decisão interlocutória e sentença. E da sentença cabe apelação. Então, a partir de agora, você já tem isso em mente. Se você ainda não tinha esse conhecimento, você vai saber que a partir de agora, da sentença cabe apelação. E aí eu destaquei o artigo 203, que fala no seu parágrafo 1º o seguinte: ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos artigos 485 e 487, põe fim à tese cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. Então, a sentença ela tem esse objetivo de pôr fim à fase cognitiva, nessa fase de conhecimento, ou mesmo extingue um processo de execução. Eu quero chamar a atenção desse primeiro ponto, pôr fim à fase cognitiva do procedimento comum. Esse é o maior destaque para que a gente possa ainda mais amadurecer o conhecimento sobre o recurso de apelação. O recurso de apelação, ele vai ser cabível diante de alguma dessas circunstâncias aqui, ou até mais de uma, dependendo da circunstância. Primeiro de tudo, a sentença ela pode ter aí um indeferimento inicial, né? Um indeferimento da inicial, ou seja, no primeiro momento, pode haver aí uma análise da petição inicial e, diante do artigo 330, o juiz entender por indeferir inicialmente a petição inicial, os pedidos iniciais. É uma razão de indeferimento da inicial. Um segundo é uma sentença, né? Ele vai proferir uma sentença que vai dar ensejo ao indeferimento da inicial. O segundo ponto é a improcedência liminar do pedido. Pelas razões do 332, pode haver aí a improcedência liminar dos pedidos. E essas sentenças, elas podem ser terminativas e podem ser definitivas. As sentenças, elas podem ter caráter terminativas ou podem ser definitivas. As terminativas, elas não enfrentam mérito. Diante do artigo 485, por alguma das razões, a ausência das condições, dos pressupostos processuais, pode haver aí
o proferimento de uma decisão, de uma sentença terminativa, não enfrenta o mérito e extingue já de pronto o conhecimento, né, a análise meritória do processo. Já as decisões definitivas, elas enfrentam o mérito. Portanto, o juiz ele vai julgar o processo com resolução do mérito, né? Vai existir aí a resolução do mérito, fazendo com que o recurso de apelação possa rediscutir a matéria de mérito. Se for uma sentença terminativa, você vai recorrer você pode até apresentar um recurso de apelação, mas para fazer convencer o colegiado de que você preencheu os requisitos, que você pode ter o seu mérito, o mérito da sua inicial, o mérito do processo julgado. Nas terminativas. Nas definitivas, não. Você já teve o mérito julgado. E dali, né, diante do mérito julgado, você vai devolver a matéria para que o órgão colegiado, o tribunal, possa analisar as questões processuais e de mérito, né? Agora, um destaque aqui. Decisões interlocutórias, as decisões interlocutórias, corrigindo aqui, que está interlocutoras, né? Não agravadas. Também é cabível apelação, recurso de apelação das decisões interlocutórias não agravadas, tá? E aí eu vou destacar essa questão para fazer uma explicação. Diante de um processo, de uma ação que está tramitando, e aí, na hora que o processo inicia com a petição inicial, vai abrir prazo para que apresente, ofereça ali a contestação, em seguida prazo para réplica. O juiz também abre prazo para a produção de provas, designa a audiência, já designou a de conciliação, não houve, designou a audiência de instrução. As partes querendo podem produzir provas e em seguida ele julga o processo, certo? Mas digamos que no decorrer do trâmite processual você pediu para produzir uma determinada prova. Por exemplo, é muito comum os juízes nos despachos determinar. Intimem-se as partes para informar, para indicar se pretendem produzir provas. E sendo a intenção a produção de provas, explicar, né, justificar a razão da produção daquela prova específica. Então, digamos que você pediu a produção de prova pericial. E o juiz, ao analisar a sua petição, informando que a sua petição foi genérica, você só disse que queria prova pericial, você não explicou mais por qual razão gostaria de produzir a prova pericial, ou mesmo explicou e o juiz entendeu que não. Então ele diz: indefiro o pedido de produção de prova pericial. Ele indeferiu o seu pedido. Só que dessa decisão, é uma decisão interlocutória, não cabe agravo de instrumento. Então são decisões interlocutórias não agravadas. Não podem ser agravadas. É uma decisão interlocutória, mas não podem ser agravadas. Por que não podem? Um detalhe, por que não podem? Porque não estão dentro do rol das decisões interlocutórias agraváveis. Tá certo? Da mesma forma que o 994 diz quais são os meios de recurso, o artigo 1015, que vem falar sobre agravo de instrumento, ele também vai relacionar lá o que é que pode ser agravado, né? E da produção de provas, né, do pedido de produção de determinada prova, esse pedido, essa decisão não é agravável, tá certo? E por não ser agravável, você perdeu o direito de discutir aquele ponto específico? Não. Você fez o pedido de produção, no exemplo que eu falei, de produção de prova pericial, o juiz entendeu desnecessário, entendeu que não é pertinente, que ali é só uma forma de
colocar o processo, de deixar o processo mais moroso, então ele indefere, não é cabível a produção de prova, não é cabível o agravo de instrumento dessa decisão, mas você vai guardar essa negativa, essa decisão interlocutória, você vai guardar para rediscutir, para discutir no momento do recurso de apelação. Então, do indeferimento da inicial, da improcedência liminar do pedido, das decisões terminativas ou definitivas, é cabível aí o recurso de apelação. E das decisões interlocutórias não agravadas, né? Ou seja, não agraváveis, você pode discutir em recurso de apelação. Então, quando você iniciar o seu recurso de apelação, o primeiro ponto é da nulidade processual por cerceamento de direito de defesa, por exemplo. Ah, mas qual foi o cerceamento? O juiz indeferiu o meu pedido de produção de provas. Aquilo ali é importante para mim. Aí você vai convencer o tribunal de que aquela prova é importante para o deslinde da ação. Então, diante disso, você discutiu uma questão de uma decisão interlocutória dentro do recurso de apelação. Lembrando, só é possível fazer essa rediscussão quando essa decisão não for agravável. Se ela estiver no rol das decisões agraváveis, é cabível o agravo de instrumento, portanto, você não vai esperar o recurso de apelação, você vai apresentar o agravo de instrumento. Mas nós estamos estudando agora o recurso de apelação, então, em face dessas situações, você pode apresentar o seu recurso de apelação. E aí eu trago aqui a síntese do procedimento. Como é que isso vai acontecer? E eu quero destacar aqui para as questões práticas, como é que funciona o recurso de apelação. Então, existiu uma sentença, tem uma sentença lá nos autos, está aqui a sentença, foi publicada a sentença, foi dado ciência às partes, né? Ou então você foi lá, já se deu por intimado, né? Foi em audiência, ou você peticionou e se deu por intimado por meio de uma petição. Então, existe uma sentença e existe aí a ciência dessa sentença. Diante disso, você vai interpor o seu recurso de apelação. Quero lembrar que os recursos, eles são interpostos. É um único processo em que você vai interpor, ou seja, vai apresentar um recurso dentro daquele processo para que seja discutido. Então, você vai apresentar aí, você vai interpor o seu recurso de apelação. Você faz uma peça processual, recurso de apelação. Nós vamos fazer uma peça, eu trouxe uma peça, um modelo pronto aqui, para que a gente possa discutir, possa analisar algumas questões, enfim, e estaremos disponibilizando essas peças processuais, ficará disponível para todos os nossos alunos matriculados neste curso. Então, você vai preparar sua peça processual, seu recurso de apelação e vai protocolar nos autos. Esse protocolo vai ocorrer em primeira instância, ou seja, o juiz ou o juiz de primeiro grau, proferiu a sentença, essa sentença foi publicada e você, entendendo que houve prejuízo, aquela decisão foi desfavorável para você, para o seu cliente, você vai apresentar uma peça processual, recurso de apelação. Pronto. Você vai apresentar essa peça processual juntamente com as custas recursais, você apresenta tudo junto, no mesmo documento, você vai ter o recurso de apelação, um documento em PDF, e você vai juntar um documento que é o comprovante de recolhimento das custas. Você junta o próprio boleto, digamos assim, com o comprovante. Não junte só o comprovante. Junte a guia de recolhimento com o comprovante. A guia é aquela guia que tem um códigozinho de barra, enfim, que você fez o pagamento junto ao banco. Então, você vai juntar a guia com o comprovante junto da peça processual, recurso e apelação. Protocolou em primeiro grau, em primeira instância. Ah, mas professor, o recurso de apelação não é o tribunal que vai julgar? Sim, é o tribunal, mas você ainda está formando esse momento recursal. Então, protocolou o recurso de apelação, o juiz vai abrir prazo para que a parte recorrida apresente, querendo, né, uma faculdade também, ela pode não querer, mas querendo ela possa apresentar as contrarrazões.
uma outra peça processual que ela vai juntar nos autos, vai protocolar nos autos para formar esse primeiro momento recursal. Quando dentro dos autos, em primeira instância, em primeiro grau, houver o recurso com o comprovante do recolhimento das custas e as contrarrazões, você formou ali aquela tríade processual recursal e o juiz, em primeira instância, já não mais faz juízo de admissibilidade e envia, remete. Se for os autos físicos, ele vai remeter ao Tribunal de Justiça. Se for os autos eletrônicos, por força do próprio autos eletrônicos, ele vai determinar que seja submetido ao Tribunal de Justiça ou ao Tribunal Federal, enfim. Então, quando formar o contraditório, ele vai remeter. O juízo de admissibilidade do juiz ACO é exatamente sobre a questão do preparo. Se não houver o recolhimento de custas, ele vai mandar intimar para que a parte recolha as custas recursais. Em seguida, ele forma o contraditório. A partir do momento que formou o contraditório, ele já não mais se manifesta, já perde a judicância, ele já não mais vai se manifestar naquele processo, a menos que seja uma retratação, e vai remeter os autos para o tribunal, seja o Tribunal de Justiça, seja o Tribunal Federal, enfim, tribunal ad quem, tá certo? E aí, recebidos os autos no Tribunal de quem, no Tribunal de Justiça, no Tribunal Federal, vai ser distribuído aquele recurso para um relator, né? Um desembargador, relator, para que ele possa analisar as questões, sejam questões de admissibilidade, sejam questões de mérito do seu recurso de apelação. Então, o relator é quem vai fazer essa análise de admissibilidade e, ultrapassada a questão da admissibilidade, ele vai submeter ao colegiado ou mesmo vai proferir uma decisão monocrática enfrentando a questão de mérito, tá certo? E aí, a partir do momento em que ele fizer esse juízo de admissibilidade e entender que o seu recurso ele deve ser conhecido, não confunda, perceba bem, recurso conhecido não quer dizer que você ganhou o recurso, que o seu recurso foi proveitoso. Quer dizer que o tribunal vai analisar o mérito da sua peça recursal, vai analisar o mérito do seu processo, do seu recurso, de modo que ele vai analisar as questões de fato, questões de direito e questões de prova no recurso de apelação. Portanto, ele nesse juízo de admissibilidade, ele vai analisar a primeira questão formal e, conhecendo do recurso, ele vai analisar as questões materiais. Quando ele tiver com isso pronto em mente, a partir do momento que ele tiver essa admissibilidade, ele pode proferir uma decisão monocrática, por exemplo, se houver ali algum precedente, houver ali uma súmula, alguma decisão, alguma uniformização de jurisprudência que permita com que ele nem submeta ao colegiado. Ele já vá logo proferindo uma decisão monocrática, acelerando o processo e já proferindo a sua decisão, que ali mesmo sendo monocrática, hoje existe uma convenção de que a decisão monocrática está representando ali aquele colegiado, aquela turma do tribunal, aquela câmara do tribunal, né? Então, essa decisão monocrática, ela é atacável, ela pode ser recorrida por meio do agravo interno, é outro recurso que nós vamos ver no momento oportuno, mas a princípio, para o momento, que é importante a gente saber, é que vai ser enfrentada essa questão inicial de admissibilidade, que ele pode não conhecer do recurso através dessa decisão monocrática, ou ele pode conhecer do recurso através da decisão monocrática e já julgar o processo, ou pode conhecer do recurso através dessa decisão monocrática e submeter ao colegiado. Então, a partir do momento que ele conhece do recurso, ele diz, opa, o despacho vai ser assim, preenchidos todos os requisitos formais
processuais, por exemplo, né, encaminha os autos para julgamento. E ele vai preparar o relatório, é o relator, então ele vai preparar o relatório para submeter à sessão de julgamento. Né? Ele prepara o relatório, o voto, a única peça que fica disponível, né, para as partes é o relatório, e o voto ele deixa para ler na sessão de julgamento. Então, recapitulando, ele faz a admissibilidade, entende pelo conhecimento ou não conhecimento. Entendendo pelo conhecimento, ele vai avaliar se vai submeter ao colegiado ou se vai julgar em monocrática. Entendendo pelo colegiado, que é o mais apropriado, ele vai preparar o relatório e o voto. O relatório ele disponibiliza nos autos, fica lá antes da sessão, e o voto ele só lê no momento da sessão de julgamento, para que os demais pares possam também proferir os seus votos, acompanhando o voto do relator ou mesmo divergindo do voto do relator, tá certo? Então, se ele decidir, se ele entender pelo voto colegiado, ele vai preparar o relatório, pede pauta de julgamento, ele vai ter um despacho lá. Tendo em vista a conclusão do relatório, solicito inclusão em pauta de julgamento para a primeira sessão desimpedida, ou seja, o primeiro momento que houver espaço no tribunal para a apreciação desse recurso, será incluído em pauta de julgamento, publicada essa pauta, para que as partes, apelante e apelada, possam também ter ciência do dia do julgamento, inclusive podendo preparar, apresentar memoriais aos julgadores daquela turma, daquela Câmara, daquele colegiado, e no dia da sessão de julgamento poder participar da sessão de julgamento, fazendo sustentação oral, enfim, fazendo ali a melhor defesa da tese que está sendo apresentada, ou mesmo da antítese. E quando chega no colegiado, o relator vai ler o seu relatório na sessão de julgamento. Lido o seu relatório, ele devolve a palavra para o presidente daquele colegiado, que vai conceder a palavra para os demais pares. Consequentemente, ele vai colher o voto dos demais membros daquela turma ou daquela Câmara. Eu sempre falo turma ou Câmara porque os órgãos colegiados em determinados tribunais são nominados de turmas. Em outros colegiados, em outros tribunais, são chamados de câmaras, certo? Então, você vai perceber como é que é nominado naquele respectivo tribunal que você está trabalhando. E aí eu destaco o artigo 1011. Recebido o recurso de apelação do tribunal e distribuído imediatamente, o relator decidi-lo-á monocraticamente apenas nas hipóteses do artigo 932, inciso 3 e 5. Se não for o caso de decisão monocrática, elaborará seu voto para julgamento do recurso pelo órgão colegiado. Certo? Então, isso acho que ficou claro. Então, a monocrática ela vai trazer o juízo de admissibilidade pelo conhecimento ou não conhecimento. O não conhecimento vai ser pela ausência dos pressupostos recursais, o não conhecimento vai ser por um recurso prejudicado. Por exemplo, você apresentou um recurso de apelação, mas o direito ao qual você buscava lá foi resolvido em primeira instância. De repente, era a execução, vou lembrar do primeiro exemplo que eu dei na aula anterior, era um processo de execução e simplesmente a parte pagou aquela dívida, enfim. Quando chegou no tribunal, analisando o contexto, o tribunal entendeu, olha, está prejudicado o recurso, aqui já foi resolvido, já precluiu, enfim. Então, ele não vai julgar mais o mérito desse recurso de apelação. E quando não houver impugnação específica, vamos lá. Quando você preparar a sua peça recursal, o seu recurso de apelação, você precisa dizer, olha, excelências, a minha tese, por exemplo, se você for autor, a minha tese era a tese A, B e C. Em primeira instância, o juízo de primeira instância entendeu contrária à tese A, B e C e explicou lá quais foram as razões. E agora, no recurso de apelação, gostaria de destacar que o entendimento do juiz ACO, aquele entendimento
que rechaçou as teses A, B e C está equivocado por conta disso. Então você tem que bater exatamente na tecla, naquela circunstância, naquele argumento que o juiz em primeira instância utilizou para motivar a decisão dele, tá certo? Se não houver essa impugnação específica e for um recurso genérico, corre o risco, corre o risco porque eu estou falando da prática. Muitas vezes o seu recurso passa. Você não impugnou, só fez repetir os mesmos termos da inicial e às vezes passa, é submetido a um julgamento colegiado. Mas, se você pegar um julgador mais rigoroso com a questão técnica, consequentemente, ele vai julgar pelo não conhecimento do seu recurso. Portanto, você precisa saber e aplicar essa questão técnica. De forma pontual, impugnar especificamente os trechos da decisão que motivaram a rejeição dos seus argumentos na inicial. Se você for autor. Se for parte réu, se você for a parte ré, você vai fazer de modo contrário. Você vai explicar no seu recurso de apelação, se você perdeu, né, o processo em primeira instância, você vai explicar no seu recurso de apelação essas mesmas questões e rechaçar os argumentos com toda a educação, enfim. Mas você vai rechaçar, olha, o juiz em primeira instância ele foi equivocado, ou ele realmente não verificou que existem precedentes, que existe uma norma que regulamenta aquela conduta, portanto você vai impugnar especificamente para não correr o risco de ter o seu recurso não conhecido. O juízo de mérito vai ser pelo provimento ou não provimento, aquilo que nós já discutimos. O provimento, quando o tribunal entender que os seus argumentos conseguiram convencer que aquele direito, a forma como foi posto na sentença, né, a forma como o juiz de primeiro grau entendeu aquela discussão de mérito, não foi a forma mais adequada. Então, o provimento do recurso de apelação vai causar aí um efeito modificativo da decisão. Ou seja, a partir de então, aquela decisão foi atualizada, foi modificada, foi reformada. Ou mesmo foi anulada. Digamos, o exemplo que nós utilizamos nessa aula, que você alegou logo no primeiro tópico do seu recurso de apelação. Nulidade da sentença por cesseamento de direito de defesa. Você vai explicar. Excelências, foi requerido em primeira instância, no momento adequado, conforme intimação de folhas tais, a produção de prova pericial e o juiz ACO negou que fosse realizada essa prova, razão pela qual existe um cesseamento de direito de defesa. Por isso, por aquilo. E aí, o tribunal vai entender pelo provimento dos seus argumentos, né, o provimento do seu recurso, e vai julgar pela nulidade da sentença. Então, ele deu provimento à apelação, mas ele não modificou a decisão, ele devolveu a decisão, ele devolveu o processo, os autos, para a primeira instância, para que o juiz prossiga com a instrução processual, realize a produção da prova pericial e, em seguida, profira aí uma nova sentença. E aí já enfrentando a questão da prova pericial. Isso aí é quando existe, aí, quando foi dado provimento ao seu recurso de apelação. E quando o tribunal entende que não, que seus argumentos não foram suficientes para modificar a decisão ou mesmo anulá-la, ele julga pelo não provimento da apelação. Lembrando que o relator profere um voto e após ser proferido esse voto, serão colhidos os votos dos demais pares. E aí, são 3 ao todos, né? O relator e mais 2 julgadores, eles irão proferir o seu voto e se esse voto for por unanimidade, aquele processo está resolvido, seja pelo provimento ou não provimento. É o que a gente precisa para o presente momento. Ok? Negar provimento, quando o recurso for contrário à súmula do STF, STJ ou do próprio tribunal. Negar provimento, quando o recurso contrário a acórdão do STF e STJ em recursos repetitivos. E
em decisão monocrática, ele deve negar provimento ao recurso contrário a entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas e a incidente de assunção de competência. Então, são razões para uma monocrática, negar provimento ao seu recurso. E também são razões de negar provimento à decisão contrária à súmula do STF. Não, aqui ficou repetido, né? Então, pronto. Então, aqui fica certo. Negar provimento em decisão monocrática em relação a... Quando o recurso... Não, vou chamar a atenção. Na verdade, o primeiro é negar provimento em relação ao recurso contrário à súmula. E o segundo, esse daqui... recurso contrário à súmula, e o segundo é decisão contrária à súmula, tá? É bem diferente. Quando o seu recurso for contrário à súmula, o relator vai negar provimento em decisão monocrática. Olha, o seu recurso que você está me pedindo é contrário à súmula, contrário ao acórdão do STF, STJ, enfim, contrário a incidente de resolução de demanda repetitiva. Então, se o seu recurso for contrário a isso, então ele vai negar o provimento. Mas se a decisão, certo, for contrária à súmula, certo, ele vai dar provimento, corrija. Se a decisão for contrária à súmula, ele vai dar provimento. Aqui não é negar, é dar provimento. Portanto, quando ele analisar o seu recurso e viu que a decisão ACO, a decisão do juiz ACO, foi contrária à súmula do STF, STJ ou do próprio tribunal, for contrária a acórdão do STF ou STJ em recursos repetitivos, ou for contrária a entendimento firmado em IRDR ou IAC, né? Incidente de resolução de demanda repetitiva ou incidente de assunção de competência, ele vai dar provimento ao recurso. Ficou claro? Nós vamos corrigir. O primeiro aqui é negar provimento e o segundo aqui é dar provimento, ok? E a decisão colegiada? Vai ter o relatório, vai ter o voto e em seguida, com o voto dos demais pares daquela turma, daquela Câmara, né? Aquele colegiado, nós teremos um acórdão. A sentença, o nome dado ao instrumento de decisão em primeira instância é sentença. O juiz, em primeira instância, ele profere uma sentença, ele vai prolatar uma sentença. Já a decisão em segunda instância, a decisão em um tribunal, nós nominamos de acórdão. Os membros daquele colegiado, né, os desembargadores, por exemplo, eles acordaram, né, eles entenderam por dar provimento ou entenderam por negar provimento, tá certo? Então, a decisão de um colegiado nós nominamos de acórdão, tá bom? E aí o acórdão, artigo 1013, parágrafo 3º, diz: o acórdão ele pode reformar a sentença fundada no artigo 485, uma possibilidade. O acórdão pode decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir, é outra possibilidade. E o acórdão pode decidir por constatar a omissão no exame de um dos pedidos, em hipótese que poderá julgá-lo, ou seja, ele pode também, se ele entender que ele pode enfrentar, né, o colegiado, entender que a causa está madura, ele pode avançar nesse julgamento e ao invés de devolver para a primeira instância, ele pode julgar, inclusive, o mérito. Lembrem-se que quando eu falei de devolver para a primeira instância para produzir, por exemplo, uma prova pericial, se de repente o tribunal entender que nem mesmo a perícia é necessária para convencer de modificar essa decisão, ao invés de anular a decisão e devolver para a primeira instância, ele pode sim enfrentar a matéria e já julgar procedente, no caso, provimento ao recurso, o que modificará a decisão do juízo ACO. E o acórdão também pode decretar a nulidade da sentença por falta de fundamentação, que foi isso que a gente também comentou. Então, essas são as circunstâncias
do entendimento que pode ser proferido em um acordo, ou seja, o colegiado pode entender conforme o artigo 1013, parágrafo 3º, da forma que está posta, né? E aí o 1013 vai dizer: a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Lembrem-se de quando eu falei da questão do efeito devolutivo, que era extensão e profundidade. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento de matéria impugnada. Se você não impugnou, o tribunal não tem a obrigação de enfrentar. Parágrafo 1º diz: serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado. Então, se você impugnou, né, apresentou aquela tese impugnando aquela determinada matéria, o tribunal pode analisar tudo daquela matéria, né? Ele pode, se aquele fato específico que você está impugnando existem provas nos autos, existem depoimentos, enfim, o tribunal pode analisar tudo. Não precisa que a impugnação faça aí uma análise pormenorizada de toda essa matéria. Ele precisa só impugnar o fato. E quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento, o juiz acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais. Certo? Então, isso aqui é a questão de mérito que pode ser enfrentada, são questões de mérito que podem ser enfrentadas no tribunal. O parágrafo 4º vai dizer: quando reformar a sentença que reconheça a decadência ou prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões sem determinar o retorno do processo ao juiz de primeiro grau. A gente falou aqui, inclusive, é um princípio, né, de apreciação do mérito dos recursos. E o capítulo da sentença que confirma, concede ou revoga a tutela provisória é impugnável na apelação. Então, se existe uma tutela provisória em primeira instância e quando chega na sentença, o juiz ou a COR, ele confirmou essa tutela ou ele negou essa tutela, né? Ele revogou a tutela que foi concedida, essa decisão por revogar ou conceder ou confirmar é impugnável no recurso de apelação. Portanto, dentro do seu recurso de apelação, você pode inclusive abrir um tópico, né, ao final para dizer da necessidade de revogação da tutela de urgência, por exemplo, ou da necessidade de concessão da tutela de urgência. Aí você pode abrir um tópico específico para tratar disso e é necessário e que você faça isso dentro do seu recurso de apelação. E as questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. Então, assim, se você não esgotou todos os argumentos em primeira instância, porque você não tinha acesso à informação, essa informação chegou posteriormente, então você pode discutir essa matéria, inclusive pode trazer novos documentos no recurso de apelação. Mas se é uma matéria já conhecida, é um fato conhecido, você já passou por tudo aquilo e tem provas de tudo, e você não fez em primeira instância, o tribunal não conhecerá em segunda instância, ou seja, em sede de recurso de apelação. E aí na sustentação oral, né, e aí no momento de inclusão em pauta de julgamento, você poderá ali, analisando, né, o seu recurso, analisando as contrarrazões, né, da parte contrária, você pode entender por bem realizar a sua sustentação oral, ou seja, uma defesa verbal durante o momento da sessão de julgamento. E até quando eu posso me inscrever para fazer a minha sustentação oral? Até antes de iniciar a sessão de julgamentos. Alguns tribunais, em princípio, começaram a colocar nos seus regimentos impedindo que os advogados e advogadas se inscrevessem antes da sessão. Eles queriam um prazo, 24 horas, 48 horas, por questões de organização mesmo. Porém, o Código de Processo ele permite que você se inscreva até antes. Você pode decidir na hora, olha, vai começar, eu quero me inscrever. E você vai fazer a sua solicitação lá na Câmara, na turma, enfim, onde vai realizar
o julgamento e você vai ter o direito a realizar a sua sustentação oral. Então, o artigo 937 diz: na sessão de julgamento, depois da exposição da causa pelo relator, ou seja, lido o relatório, o presidente da turma, destaca-se, né, ou da Câmara, dará a palavra sucessivamente. Primeiro ao recorrente, ou seja, se você é o apelante, você vai falar primeiro e depois ao recorrido. Nunca o inverso. O inverso ele gera uma nulidade. Portanto, primeiro quem está recorrendo e depois quem está sendo recorrido. Tá bom? E nos demais casos de sua intervenção, ao membro do Ministério Público, pelo prazo improrrogável de 15 minutos. Ou seja, se você é o apelante, você vai ter 15 minutos para fazer a defesa dos seus argumentos, da sua tese. Encerrados os seus 15 minutos, o presidente da Câmara, da turma, vai passar a palavra para o recorrido, que também, né, o advogado vai ter 15 minutos para sustentar o seu direito, sustentar ali as teses que apresentou nas contrarrazões. E, se for o caso, também será concedido 15 minutos ao Ministério Público para que ele possa defender lá as razões necessárias ao desenvolvimento do Ministério do MP, tá bom? Pelo prazo improrrogável dos 15 minutos, tá certo? A fim de sustentarem suas razões nas hipóteses, né, nos termos da parte final do caput 2021. E aí vocês podem ler depois com mais calma para verificar o que é que diz o 1021. E no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou de evidência. Então, eu destaquei mais aqui para dizer que nas apelações e também nos agravos de instrumento você pode realizar aí a sua sustentação oral. Nós estamos tratando agora de recurso de apelação. Qual o prazo? Nós já sabemos que o CPC de 2015 unificou os prazos recursais, com exceção do recurso de embargos de declaração. Todos os recursos têm 15 dias, possuem 15 dias de prazo para que você possa interpor, com exceção dos embargos de declaração, que você só tem 5 dias. Portanto, ele diz, excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor recursos, e recursos em geral, e para responder-lhes é de 15 dias. E o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato da interposição do recurso. Talvez a informação mais preciosa da questão de prazo processual esteja no parágrafo 6º do 1003. Isso porque é muito comum que você que está assistindo aqui a nossa aula, você vai apresentar um recurso e na sua cidade existe um feriado local. E aí, por essa razão, você não apresentou o seu recurso ali era o último dia, você apresentou no dia subsequente, e o tribunal não tem a obrigação de saber do feriado local. Portanto, ele vai julgar intempestivo o seu recurso. Se for feriado estadual, por exemplo, existe o feriado 19 de março, dia de São José, no estado do Ceará. Você está apresentando aí um recurso de apelação ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Esse tribunal ele é responsável pela região como um todo, inclusive o Ceará, e fica em Recife. Então você vai apresentar um recurso de apelação, mas ali caiu o último dia, no dia 19 de março, é um feriado local, é no nosso estado, mas você não informou, então o tribunal não tem a obrigação de considerar esse seu prazo. Se você justificar, aí sim ele deve considerar o seu recurso, tá certo? A peça processual. A peça processual, a apelação deve ser interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, nós falamos aqui, e ela deve conter os nomes e a qualificação das partes, a exposição do fato e do direito, ou seja, deve constar lá as razões de fato e de direito, as razões do pedido de reforma ou decretação da nulidade, ou seja, impugnação específica, tá certo? E o pedido da nova decisão. Outro ponto que é muito comum, tanto na peça processual, na peça recursal, no recurso de apelação, quanto nas sustentações orais.
você conclui a peça, o advogado, a advogada conclui a peça, mas não fecha, não faz o pedido, né? Nas sustentações orais, é muito comum que os patronos, né, os advogados e as advogadas façam a sustentação oral, expliquem as razões de fato, as razões de direito, e no final só muito obrigado, excelência, e não fecha com o pedido. Então, você explica as razões de fato, explica as razões de direito e fecha com o pedido. Então, o presente recurso tem o objetivo de requerer a nulidade da sentença, ou o presente recurso requer a reforma da sentença para fins de faça um pedido completo, um pedido. Não pode ter preguiça no pedido. Poxa, você já explicou os fatos e o direito no pedido, aí é que você precisa deixar mais completo, explicando aí qual é a sua intenção, por que que você está recorrendo. Muitas vezes, a gente tem um judiciário que ele é assoberbado, tem muito trabalho, tem muita coisa, e muitas vezes falta mão, falta braço para que possa analisar ali tudo que está sendo discutido. Então, às vezes, os julgadores, os assessores, enfim, vão direto ao pedido, que o pedido ele já esclarece muito do que o recurso quer dizer. Então, se você não fizer o pedido completo, um pedido de forma clara, o que é que você quer com o recurso, certamente o seu recurso pode vir a ser fracassado, ser negado provimento ao seu recurso, porque não tem um pedido completo. Então, seja criterioso nos pedidos, faça o pedido completo, faça o pedido tão completo que gere no julgador a curiosidade de analisar vírgula por vírgula do seu recurso. Faça um pedido tão completo que ele tenha essa curiosidade, que ele possa ler de forma cautelosa, de forma criteriosa, todos os fatos e fundamentos que você trouxe no seu recurso. Ok? O apelado será intimado para apresentar contra-razões em 15 dias. Se o apelado interpuser apelação adesiva, nós falamos de apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contra-razões. Então, sim, você não apresentou a apelação, a parte vencida apresentou o recurso de apelação, você foi intimado e aí apresentou as suas contra-razões, mas aproveitou o ensejo das contra-razões e apresentou o seu recurso adesivo, recurso de apelação adesivo. Então, você apresentou uma nova tese ali sobre a questão do seu recurso de apelação adesivo. Então, a parte contrária precisa ser intimada para se contrapor, para apresentar suas contra-razões ao recurso adesivo. E somente posteriormente que o processo seguirá. Perdão. Uma pausa aqui para uma água, né? E aí, após as formalidades previstas no parágrafo 1º e 2º, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independente do juiz de admissibilidade, que é aquilo que a gente falou, não é isso? Vamos falar aqui um pouco sobre a questão dos efeitos. Professor, eu volto nesse slide rapidinho. Volto sim. Esses slides eu quero aproveitar o ensejo enquanto eu bebo uma água e recomponho aqui a voz, para dizer que esses slides vão ficar disponíveis para vocês aí como material complementar. Ok? Perdão pela tosse. Não é Covid, estou vacinado. É um engasgo. Tá bom? E aí eu posso passar aqui o slide. Sim, pronto. Então, a gente vai falar aqui, não vamos adentrar, porque a gente falou bastante sobre a questão de efeitos, né? O artigo 1012, ele diz que a apelação terá efeito suspensivo. Então, a nossa regra é que nenhum recurso suspende. A exceção é o recurso de apelação, na verdade é o único recurso que suspende, e nas decisões, nas tutelas de urgência, ou seja, se existe uma tutela de urgência na sentença, né, que bloqueia ou determina algo, né, que se faça ou que se deixe de fazer, ou mesmo no próprio recurso de apelação, você pode apresentar um recurso de apelação
e abrir um tópico e dizer a necessidade da tutela de urgência. E aí, o relator, quando ele analisar ali as questões de admissibilidade, ele vai, a princípio, vai logo se manifestar sobre a tutela de urgência que você está pleiteando. Então, lembrando que somente a apelação tem o efeito suspensivo, os demais recursos não têm efeito suspensivo, tá ok? Então, assim, parágrafo 1º vai dizer que, além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que... Então, assim, isso aqui é importante a gente destacar. A regra é que recursos em geral não têm efeito suspensivo. Vamos devagar. A regra é que os recursos em geral não tenham efeito suspensivo. É uma regra. A apelação, ela quebra essa regra. Ela é uma exceção. Ela diz, olha, o recurso de apelação tem efeito suspensivo. O recurso de apelação tem efeito suspensivo, certo? Então ela quebra a regra. Mas agora, o próprio 1012 quebra a regra da própria exceção, se é que conseguem me entender. Isso quer dizer o quê? A regra não tem efeito suspensivo. A apelação tem. Mas nessas circunstâncias do 1012, a apelação perde o efeito suspensivo. Conseguiram captar? Via de regra não tem efeito suspensivo, a apelação tem efeito suspensivo, é uma exceção à regra, mas, de acordo com o 1012, parágrafo 1º, a apelação perde o efeito suspensivo. E ela perde em quais momentos? Na homologação de divisão ou demarcação de terras, certo? A decisão que homologa a divisão ou demarcação de terras não tem efeito suspensivo. A decisão que condena a pagar alimentos, existe até uma razão óbvia. Se existe ali uma condenação, uma sentença que condena em alimentos, aguardar o trâmite de um recurso de apelação certamente seria muito oneroso para aquela criança, aquele alimentando, aquela pessoa que necessita dos alimentos. Então, ele não tem efeito suspensivo, já gera efeito imediato. A decisão que extingue sem resolução de mérito ou julga improcedentes os embargos do executado. Então, se a decisão que extingue sem resolução de mérito ou julga improcedente os embargos executados não tem efeito suspensivo, tá certo? A decisão que julga, certo? A decisão que julga procedente o pedido de instituição de arbitragem, então também não tem efeito suspensivo, tá certo? A decisão que confirma, concede ou revoga a tutela provisória, ou seja, se foi concedida uma tutela provisória, consequentemente essa tutela tem efeito positivo, deve ser cumprida, então não há razão para efeito suspensivo, a menos que seja revogada a decisão por força de uma nova decisão, em sede de tribunal. E a decisão que decreta a interdição também não tem efeito suspensivo, tá bom? E aí, nos casos do parágrafo 1º, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. Então, se não tem efeito suspensivo, vou dar como exemplo a questão dos alimentos, enquanto o recurso de apelação vai tramitar no tribunal, a parte beneficiada pode apresentar um pedido de cumprimento provisório em primeira instância para fazer valer, para receber ali o pagamento de alimentos, certo? Exatamente, existe um perigo de dano que pode ocasionar um dano, um risco. Primeiro de tudo, precisa ter a probabilidade do direito e um risco de dano. Como o direito já foi exposto na própria sentença, e essa sentença faz parte desse 1012, então não tem efeito suspensivo. Para que seja concedido, o tribunal tem que rever esse efeito em sede de apelação, naquele pedido preliminar que você pode fazer e justificar. Se vai ser acatado, aí precisa ser visto no caso em concreto, é casuístico, né? Então, o parágrafo 3º ele diz: o pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do parágrafo 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao tribunal
no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou seja, se ainda não houve distribuição, você vai protocolar um pedido incidental já direto no tribunal para o presidente, para que ele possa já discutir a questão se vai rever ou não esse efeito suspensivo. Ou se já distribuído o seu recurso, ou o recurso de outra, enfim, se já distribuído, você vai requerer dentro do próprio recurso de apelação essa manifestação junto ao relator. O relator daquele recurso de apelação vai ficar responsável também por essa decisão incidental, uma decisão dentro da própria processualística no tribunal, certo? Eu entendi, professor, o período incidental, você pode repetir? Vamos lá. Se existe uma decisão, vou aproveitar aqui o exemplo do alimentos, né? Se existe uma condenação em alimentos, essa condenação ela produz efeito imediato, não tem efeito suspensivo. Você pode, no seu recurso de apelação, justificar as razões pelas quais não merece o efeito suspensivo. Você vai justificar no seu recurso de apelação. Isso é um pedido que pode ser um pedido preliminar. E aí, diante desse pedido preliminar, você submeteu ao relator, foi distribuído o processo, você submeteu ao relator para que ele, antes de enfrentar o mérito da apelação, avançar da questão de admissibilidade, né? Olha, o seu recurso tem probabilidade do direito, ele tem possibilidade. Ele preenche os requisitos formais. Pronto, preencheu os requisitos formais. Segundo, ele tem a probabilidade do direito. Pronto, foi um outro requisito. E terceiro, existe um risco de dano. De repente, a ação de alimentos foi manejada aí, discussão entre, por exemplo, pessoas que movimentam grandes valores econômicos, e existe lá uma determinação para que ele pague um valor de 1 milhão em pensão alimentícia, enfim. E a pessoa vai dizer, olha, é um valor que está acima do razoável, do normal, e por essa razão existe um perigo de dano se eu ficar pagando esse valor e ficar comprovado, por exemplo, que esse filho nem é meu. Um exemplo, pode ser uma discussão. Consequentemente, você provada essa possibilidade desse direito, o relator pode se manifestar e cassar aí a questão, e conceder, na verdade, o efeito suspensivo. Então, ele pode, antes de fazer o relatório, o voto e submeter ao julgamento, ele pode ele pode proferir uma decisão interlocutória e dizer que entende razoável que seja concedido o efeito suspensivo. Certo? Sim, uma tutela dentro da própria... Sim, tem um caráter de tutela de urgência, exatamente. Né? Ele vai analisar esses elementos e, consequentemente, ele vai proferir essa decisão interlocutória, que já não é uma decisão mais agravável, porque já está em sede de recurso de apelação, tá certo? Essa é uma decisão, por ser uma decisão monocrática, ela é passível de agravo, mas um outro tipo de agravo. Não é o agravo de instrumento, é o agravo interno. E aí você submete aquele colegiado para que seja avaliada, apreciada aquela circunstância, tá certo? Compreendeu? Pronto. Que bom. Qualquer coisa, manda mensagem e fala aqui com a gente, tá? Então, assim, e aí o parágrafo 4º, eu não vou ficar lendo aqui artigos, mas só para a gente ter uma formação de um convencimento e de um conhecimento. Nas hipóteses do parágrafo 1º, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator, nós falamos, né? Se o apelante demonstrar a probabilidade do provimento, certo? E sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano de difícil reparação, dano grave ou de difícil reparação, tá certo? Então, esse texto aqui do parágrafo 4º sintetiza o que nós conversamos aqui agora. E parágrafo 3º, eu inverti a ordem, mas foi proposital, para que ficasse melhor ilustrado o que a gente está discutindo. Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando reformar a sentença fundada no artigo 485. Então, o tribunal precisa já se manifestar quando for possível, tá?
decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir. Então, se ela for uma sentença extra petita, né, ou ultra petita, se você pediu 5 mil em condenação e o juiz deu 50, ela foi ultra petita, ela esticou, ela foi mais do que foi pedido. Se você pediu condenação em danos materiais e o juiz condenou em danos materiais e danos morais, a parcela dos danos morais foi uma sentença, foi uma decisão extra petita. Não foi pedido. Por que é que ele condenou? Então, só pode condenar em cima do que foi pedido em decisão, em petição inicial, tá bom? E também, se o tribunal deve decidir desde logo, quando decretar a nulidade da sentença por falta de fundamentação. Houve a sentença, mas a sentença não está fundamentada, tá certo? E aí, a gente passa aqui para a questão prática. Por questões, eu trouxe aqui uma peça de recurso de apelação. Essa peça ela vai ficar disponível para vocês. Nós vamos ler de forma breve mais os pontos importantes para o que nós conversamos agora, tá certo? Vamos dar uma pequena pausa só para a gente, por questão técnica, a gente adaptar aqui, para a gente trazer aqui um arquivo em Word, para a gente puder falar um pouco dessa peça, como se você estivesse elaborando o seu recurso de apelação agora. Aí você vai entender tudo isso. E essa peça faz parte de todos os arquivos que nós estamos disponibilizando para você, que é nosso aluno, nossa aluna desse curso de prática. Então, obviamente que é uma peça indicativa, é uma espécie de modelo para que você possa aproveitar, mas você precisa aprender tudo que nós conversamos para pôr em prática, que é mais um molde para que você possa adaptar ao seu caso em concreto, tá bom? Então, uma pausa de 30 segundos, 1 minuto, só para a gente sair aqui do PowerPoint, do PPT, para o nosso arquivo em Word, tá ok? 1 minutinho e a gente está de volta. Então, vamos lá. Nós temos aqui a nossa peça processual de recurso de apelação. Finalmente, a gente chegou na questão, na prática propriamente dita do recurso de apelação. Antes de eu passar aqui para falar um pouco dessa peça, nós não vamos alongar mais a aula, eu vi uma pergunta da Camille, que ela perguntou se apenas essa nulidade, se eu bem entendi, Camille, era no pedido de produção de prova pericial. Se é esse o pedido... Sim. Mas você conseguiu compreender agora como um todo? Foi feito um pedido, esse pedido foi indeferido e você pode, no momento do recurso de apelação, isso, você pode sim, alegando aí o cerceamento de direito de defesa. Se essa prova é relevante para você no seu recurso, você tem que brigar por ela, né? Brigar para que o tribunal reconheça e você possa produzir essa prova. Tá joia? O zoom melhorou? Pronto. Então, assim, essa peça nós não vamos mexer nela agora, não, mas é só para trazer um pouco para vocês e vai ficar disponível na plataforma do Universo Juris para que você possa depois aproveitar e utilizar no seu dia a dia. Então, é mais o seguinte, você vai fazer nessa peça o endereçamento, excelentíssimo senhor, doutor, senhora, doutora, juíza de direito da vara, enfim, vai fazer completo. Porque a gente está endereçando ao primeiro grau. Ah, mas o processo, o recurso não é em segunda instância? Esse recurso ele não vai ser apreciado pelo tribunal? Sim. Mas quem recebe esse recurso, nós falamos sobre isso, é o juiz da Corte. Então, daqui você vai endereçar para ele. Você vai falar aqui sobre a questão, você vai colocar aqui recurso de apelação, destaque aqui para ele entender o que é que você está falando, né? Qual é a razão da sua peça processual. Você vai colocar o número do processo, ele diz, eu preciso colocar o número do processo? Sim, porque esse recurso vai para um outro tribunal, vai para o tribunal, né? Vai sair daquela vara primitiva, aquela vara de primeira instância, vai para o tribunal. Então é interessante que você já destaque qual é o processo, né? Ao que se refere. Apelante e apelado. Você vai pôr aqui o nome do apelante e apelado
de modo que vai identificar o que você está tratando ali, né? Quem são as pessoas que estão litigando naquele momento, tá bom? E aí você vem aqui para a qualificação, você vai qualificar a parte apelante, né? Você pode indicar que já está devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe, tá bom? E aí você vai identificar que você está apresentando ou interpondo, né, um recurso de apelação. Vai deixar destacado aqui em face da sentença prolatada, né? E aí você vai dizendo, requerendo que este apelo seja recebido, que é um modelinho para que você possa utilizar. E assim, perceba que aqui a gente vem, nestes termos, pede, espera deferimento, local, data e o nome do advogado, a assinatura, se não for assinatura eletrônica. Aí o recurso termina aí? Não, isso aqui é chamado folha de rosto, tá certo? É uma folha de rosto. O seu recurso ele vai ser recebido no juízo de primeira instância e vai ser remetido para o tribunal. Então a primeira folha é uma folha de rosto, que é endereçada ao juiz de primeira instância. Mas a segunda folha, aí ela já é uma folha endereçada ao tribunal, né? A segunda você vai colocar razões da apelação. Isso aqui é um formato muito meu, digamos aqui. Mas você pode colocar razões da apelação aqui, desde que você mantenha pelo menos uma forma adequada. Você tem que indicar do que se trata. Recurso de apelação, processo apelante apelado, então a gente já fez lá em cima. Colenda Câmara, ínclitos desembargadores. Você está cumprimentando os julgadores que irão tratar, né, irão cuidar do seu recurso. E aqui você vai escrever o seu recurso. Preliminarmente, você vai pedir aqui a intimação exclusiva. Isso quando você advoga aí com mais de uma pessoa na sua banca, enfim, aí tem 2, 3, 4, 10 advogados, não sei qual é a sua realidade. Então você precisa pedir a publicação exclusiva no nome de um único advogado ou advogada, para que não haja aí qualquer prejuízo em relação às publicações. De repente tem 10, 5 advogados, 3, e a publicação sai no nome de um ou no nome do outro, e aí consequentemente você pode perder o controle das publicações e em determinado momento invalidar e inviabilizar a estratégia dos seus recursos, um novo recurso a ser apresentado, enfim. Então, você pede a sua publicação exclusiva se você advogar com mais de uma pessoa dentro do seu escritório, na sua banca. A tempestividade, tá certo? Você vai justificar que o seu recurso ele é tempestivo. Ah, eu preciso fazer isso? Isso é criterioso, é cauteloso. Mostra um zelo para com o processo. Você está indicando, olha, foi publicado no dia tal, eu fui intimado no dia tal. E aí você vai dizer qual é o dia que esgota o prazo. Isso mostra ali um zelo seu para com o processo. Digamos que você é a parte ré e você perdeu o processo. A sentença foi julgamento procedente e aí nesse momento você precisa da justiça gratuita. Perdão, a voz falhando. Você precisa da justiça gratuita por quê? Porque você não tem o dinheiro para o recolhimento das custas processuais. Então você vai fazer o seu pedido. Se for a realidade do seu cliente, você vai fazer o pedido aqui para a concessão do benefício da justiça gratuita. Ah, eu posso fazer no momento da apelação? Sim, claro. Você não tem condições de recolher as custas, né? O seu cliente ele é hipossuficiente, você faz o pedido nesse momento. Aqui você vai para as nulidades. Destaquei aqui cerceamento de direito de defesa, e aqui é voltado ao Código de Defesa do Consumidor, Código de Processo Civil, perdão, tal. Aí aqui é um modelão, aquele modelão que você vai, aquela meio que coringa que você vai adaptar à sua realidade. Lembrando, nunca utilize o modelo da forma que está e ponha nos autos, porque se você não fizer a leitura acurada, dedicada e trouxer esse modelo para a sua realidade, seu recurso vai ficar vazio, pode não ficar um recurso bem elaborado. Aqui é mais para dar uma roupagem, dar um espaço aí, facilitar o seu trabalho. Então aqui uma nulidade, por exemplo, cerceamento de direito de defesa, poderia ser outra nulidade, tá bom? E aqui toda a explicação, você vê que a gente traz aqui
questões constitucionais, ou seja, você já deixa espaço para um eventual recurso no STF. A gente traz aqui citações de grandes doutrinadores, né? Até nota de rodapé. Você vê, a gente precisa de uma petição bem organizada, uma petição bem dimensionada, ó, até o recuo, fazer uma coisa decente para que o seu recurso fique mais agradável na leitura. Aqui a gente traz jurisprudência, né? E é importante você adequar a jurisprudência ao seu caso concreto, tá? A gente está falando aqui de cerceamento de direito de defesa, então aqui trata de cerceamento de direito de defesa, mas você vai verificar se é adequada ao seu caso, né? Aqui é a jurisprudência até antiga, 2002, é necessário, é interessante que você pegue uma jurisprudência mais recente. Quanto mais recente, melhor, se puder ser do ano, de um ano anterior, de 2, 3 anos, nunca muito antiga, a menos que seja uma matéria muito difícil de ser enfrentada, aí você apresenta. Agora, uma jurisprudência antiga dessa, você não é interessante porque ela já perde a força de convencimento, né? Tá certo? E aqui a gente vai trazendo mais elementos para que a gente possa rechear o nosso recurso de apelação. Outra nulidade, inexistência do anúncio do julgamento antecipado da lide, ou seja, o juiz, antes mesmo de indagar se haveria ali provas a serem produzidas, simplesmente ele chegou e julgou o processo, né? Uma decisão surpresa que a gente chama. Então aqui é uma outra nulidade que às vezes você pode aproveitar aí para o seu recurso, né? Tá bom? Aí depois você começa ali pela parte, você tem que chamar a atenção logo de cara do que você quer, né? Chamou a atenção, tem as nulidades, enfim, você vai explicar, sinopse fática. Você vai explicar o seu recurso. Trata-se de recurso de apelação em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos da ação tal. Você vai explicar o seu recurso, né? Vai fazer ali toda uma explicação pormenorizada. Depois você vai para o mérito. Então, no mérito, você vai explicar aqui tópico por tópico, e aí eu não coloquei aqui porque é muito casuístico, é muito do que você está tratando naquele momento. Se for uma ação consumerista, aqui você vai expor o seu direito. Se for uma ação na esfera de família, você vai colocar aqui o seu direito. Se for uma ação contratual, enfim, você vai colocar aqui qual é o direito, qual é a tese. Então aqui é a primeira tese, a segunda tese, tá bom? Nessa tese, você sempre coloca um introito ali, uma questão fática para poder você começar a falar da fundamentação. E aí você passa para a fundamentação constitucional, né? Constitucional, se houver, se já estiver destacado na Constituição, e muitas vezes a matéria está destacada na Constituição. Depois você passa para a fundamentação infraconstitucional, ou seja, as matérias de lei que tratam do assunto. Depois você vem para a jurisprudência, você cita uma jurisprudência e fecha o tópico com o pedido. O que é que você está pedindo aqui, né? Então esse tópico tem um pedido próprio aqui, tá bom? Então é fatos, Constituição, infraconstitucional, jurisprudência e pedido. Aqui você tem o seu tópico, o seu primeiro tópico do recurso de apelação, questão de mérito, tá certo? Ah, mas por que eu preciso fazer tudo isso? Porque aqui você já está deixando o seu recurso preparado para que seja discutido nos tribunais, no STJ e no STF. Então você já tem que deixar preparado. E lembrando que os recursos especial, extraordinário e extraordinário que nós vamos ver, eles só podem ser enfrentados sobre causas decididas. Então, se você não levantar aqui questões constitucionais e questões infraconstitucionais, ou seja, se o tribunal não tiver a oportunidade de enfrentar a sua tese, o que vai acontecer é que seu recurso não vai ser conhecido lá no STJ ou no STF, porque você ultrapassou a instância, você não deu a oportunidade para que o tribunal pudesse discutir a matéria, a supressão de instância, certo? Então aqui, o segundo tópico, né, a sua segunda tese, digamos que você tem aqui 2, 3 teses, então você vai colocando quantas teses você tiver. Lembrando que a tese ela precisa ser uma tese forte, né? Não pode ser simplesmente tese por tese, porque às vezes você vai só encher o seu recurso
a petição vai ficar muito longa e de difícil acesso pelo julgador. O julgador vai cansar na hora de ler, tá certo? Você já faz... Pois não? Pois não. Então, eu queria até lhe perguntar se você acha que todos é extremamente necessário colocar, ou vai que você recomenda mais. Nesse sentido, a minha pergunta. Eu realmente tento deixar ela muito extensa. Pronto. Uma solução para isso é exatamente você... Eu vou repetir aqui a sua pergunta para todo mundo poder participar, tá certo? A sua pergunta, Camille, não é isso? A Camille fez uma pergunta. Qual é o cuidado que a gente deve ter para a peça não ficar tão prolixa, especialmente quando for apresentar, quando for incluir ali jurisprudência. Vamos lá. Você não precisa colocar na sua peça todas as jurisprudências sobre o assunto. Se você colocar uma jurisprudência atualizada, né, o contexto lá, você faz o recuo necessário, as normazinhas da ABNT, então você vai colocar lá a jurisprudência mais adequada que você entendeu no seu recurso. Aí no parágrafo subsequente você pode trazer sobre, vamos lá, nós estamos construindo o parágrafo, tá? Quem quiser já vai anotando. Sobre a matéria discutida, a Câmara X, o ministro Y, o desembargador X, a turma, né, a determinada turma, a terceira turma do Tribunal Regional Federal, a segunda turma do Superior Tribunal de Justiça, né, o STJ, assim decidiu. E aí você pode só mencionar os julgados, os números, né? Recurso especial número tal, agravo em recurso especial número X, recurso extraordinário número Y. Então você colocou lá, você citou uma jurisprudência, mas no parágrafo posterior você foi lá e disse, sobre a matéria ainda existem os julgamentos X, Y, Z, então você já coloca lá, sucinto, não precisa copiar e jogar tudo para dentro do seu recurso, mas você indicou que tem outras decisões sobre a mesma matéria. Então assim, não há uma regra, quantas páginas o meu recurso deve ter, não há essa regra. Porém, é inteligente que você deixe um recurso escorreito, um recurso leve para que possa haver aí a melhor apreciação pelo julgador. Então, você faz isso, já gera aqui um tópico de pré-questionamento, então você já está sendo direto, olha, eu estou pré-questionando a circunstância A, B e C. Estou pré-questionando em matéria constitucional a circunstância A e B e matéria infraconstitucional a C. Você já foi direto, você foi claro, né? Você foi clara nesse momento e deixou, já mostrou ao colegiado, aquele tribunal, que você está entendendo o que você está fazendo. Você já está antecipando, olha, se você julgar contrário, excelências, se vocês julgarem contrário ao meu pedido, eu quero deixar claro que eu vou recorrer até a última instância e está aqui as razões disso. Então você está sendo transparente com o tribunal também vai ter a possibilidade de enfrentar essas matérias, evitando aí uma supressão de instância e até mesmo a possibilidade de não enfrentamento nos tribunais, né, STJ, STF, porque você não discutiu anteriormente, tá certo? E aí, aquilo que nós falamos, tutela provisória de urgência na apelação. Olha que fantástico, tópico já pronto aqui, tá? Esse tópicozinho ele já vai dizer o seguinte, olha, o meu recurso de apelação, a sentença a qual nós estamos nos insurgindo, né, as partes, a parte apelante está se insurgindo, ela precisa de um efeito suspensivo, ou precisa, enfim, aí você vai colocar aqui qual é a tutela provisória de urgência que você deseja. Porque às vezes, tão somente o efeito suspensivo não é suficiente para o seu recurso. Você precisa muito mais do que isso, uma obrigação de fazer ou de não fazer, enfim. Então, aqui tem a tutela provisória de urgência na apelação. Olha como a gente teve o cuidado, o zelo de preparar um material completo para vocês. Olha, todo fundamentado, né? E aqui você vai poder aproveitar tudo isso para a sua vida cotidiana, a sua questão prática, tá bom? Lembrando, aqui é um modelo. Isso aqui não está pronto para ninguém. Isso aqui é uma ajuda
para que você prepare o seu recurso de apelação da melhor forma. E nem tudo que tem aqui é conveniente para o seu caso específico. Você tem que fazer essa leitura e o que não for conveniente você retira, você exclui da sua peça e põe o que é razoável. Muitas coisas também nós não abordamos aqui, você pode abordar. Então seja criativo e utilize aí como um modelo mais apresente, né? Ouse na sua questão técnica. Dos honorários sucumbenciais recursais, olha, o artigo 85, ele diz que a gente, né, nós advogados, as advogadas, tem direito aí à majoração. Olha, foi condenado em 10% e em primeira instância você quer 15%, quer 20%, mas você está apelando, ou seja, você perdeu. Então você vai pedir para inverter, né? Você vai inverter a condenação. Quem é para pagar hoje é o seu cliente, mas você vai pedir para inverter, para que você receba esses honorários. E, além disso, você vai pedir para majorar, porque você já está em fase de recurso e apelação. Então, olha como a gente deixou uma coisa bem bacana para que você possa aproveitar no seu dia a dia. Tá certo? E aí, você vem com os pedidos. Você fecha com os pedidos. Vocês perceberam uma questão? Um dos cuidados que nós temos sempre é de deixar a peça toda organizada, com normas da ABNT, enfim, algo bem bacana, bem palatável, para que na hora do julgamento o julgador possa se sentir confortável. Aquelas peças muito recheadas, muito cheias, realmente muito poluídas, com muitas marcações, aquilo ali atrapalha a leitura, cansa para quem está avaliando, tá certo? Então aqui os pedidos, aí você vai dizer, ó, preliminar, anuidade da sentença, você pediu, né? O seu caso requer isso. Aí o mérito, né? Tá certo? A condenação em honorários, olha aí, é importante, tá? A condenação em honorários, né? Aqui você reforça, olha, publicação eu quero exclusiva no meu nome, porque para não perder nenhum prazo, de repente sai uma publicação, eu quero embargar e eu preciso saber em primeira mão. Então, às vezes você advoga com mais de uma pessoa, essa publicação ela é revezada no nome de um, no nome de outro, e isso atrapalha, precisa definir. E se essa publicação não sair exclusiva no nome de quem foi pedido, consequentemente, gera uma nulidade, você pode pedir para republicar para que você ganhe esse prazo, tá bom? E aqui você fecha, né, com o pé de espera deferimento, a assinatura do advogado. Da mesma forma que nós preparamos esse modelo de recurso de apelação, nós vamos disponibilizar também as contrarrazões ao recurso de apelação. Aqui tem o ataque e tem a defesa ao mesmo tempo, tá bom? Então, depois, com calma, você lê em casa, vai no momento oportuno, você vai ler cada uma dessas peças e eu espero que seja proveitosa, que elas sejam proveitosas para o seu dia a dia. E aqui a gente fecha a matéria de recurso de apelação para que a gente possa aí enfrentar os demais recursos no nosso curso de prática em recursos judiciais cíveis.